Olá, mais uma vez estamos aqui para falar da palavra do Senhor Jesus, da bondade, da misericórdia que o Senhor tem de nós. A Bíblia diz, aleluia, Deus fala assim, que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que todo ímpio se converta. Como assim, missionária? Nós vimos que o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja do Senhor. Ele era um ímpio, ímpio mesmo. Ele gostava de maltratar o povo de Deus. Ele perseguia a igreja do Senhor. Ele perseguia os filhos de Deus. Ele mandava matar as pessoas. E a Bíblia diz que chegou um dia, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o dia que Paulo sai, ele pede carta, aleluia Jesus. Vamos ver, vamos ler que é melhor, né? E Saulo, respirando ainda a ameaça e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele se dirigiu ao sumo sacerdote pedindo uma carta. É assim, ó, liberdade, me dá autoridade, para que eu possa fazer com aqueles crentes o que eu quiser. E ele recebeu isso. Só que o povo pode querer fazer de nós o que quiser, mas Deus não permite, não. E foi o que Deus não permitiu. A Bíblia diz que saindo ele, então, para maltratar o povo de Deus, 9:3. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz: quem és tu, Senhor? Aleluia. Disse Jesus: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duras coisas te é dar coices contra os aguilhões de Deus. Ele está fazendo duras coisas tu te levantar contra os aguilhões de Deus, contra a Deus, contra os filhos de Deus. Aleluia. Então a Bíblia diz que Paulo, naquela hora ali, que era Saulo, que quer dizer grande, Saulo fica cego. Deus, quando Ele quer te chamar, quando Ele quer te salvar, não importa como Ele te chama, importa que Ele quer salvar a tua alma, porque Ele não tem prazer em receber, em tirar um ímpio da terra. O prazer dele é quando Ele recolhe um crente, quando Ele recolhe um jardim, uma flor, para colocar no jardim dele, que somos nós. Amém? Então a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, a partir dali, ele se converte ao Senhor. Se convertendo ao Senhor, ele passou de perseguidor a ser perseguido. Ele começou também a ser perseguido. Perdão. Ele começou a ser perseguido como ele perseguia. Mas ele obedeceu ao Senhor. Ele fez o querer de Deus. Deus manda, aleluia, que Ananias vai ter com ele, no 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, o qual o Senhor disse em visão, viu, irmão? Ele não enxergou Deus. Ele respondeu, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Paulo caiu do cavalo, foi para lá e começou a orar ao Senhor. E uma visão, ele viu que entrava um homem, também uma visão, chamado Ananias, porque estava cego. E põe sobre ele a mão para que tornasse a ver. Quando Ananias coloca as mãos sobre o apóstolo, sobre Tarso, aleluia, ele começa a enxergar. Tarso começa a enxergar, aleluia. Então nós vimos que ele se converte nesse momento que ele estava orando ao Senhor. Glória a Deus. Nós vimos, irmãos, que a partir disso, este homem
passa a ser o apóstolo Paulo. E ele ama trabalhar para o Senhor. Por isso que ele disse, irmão, eu amo trabalhar para o Senhor. E eu vi algo muito importante aqui que ele falou, é como eu sempre falo para os irmãos. Amém? Glória a Deus. E algo que ele ouviu do Senhor Jesus. Ele não ouviu de qualquer um, não. Ele ouviu do Senhor Jesus. Eu lembro que Jesus também fala que ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Ele veio para curar. Ele veio para libertar. Ele veio para dar vista aos cegos. Aleluia. E se você tem algum problema sério, fale agora com aquele homem que deixou Paulo cego. Deixou Saulo de Tarso cego, para que eu não enxergasse mais. Mas quando ele faz a vontade do Senhor, o Senhor abre os olhos dele. Então, o que Deus não pode fazer por você? Ele cegou, mas ele abriu os olhos. Ele disse, lá no livro de Samuel, que ele fere, aleluia, e ele cura. Ele mata, mas ele também faz viver. Esse Deus é Deus que nós servimos. E Paulo começa agora a trabalhar, sendo perseguido, mas ele está trabalhando. Olha o que ele diz. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurado coisas é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. É isso, é maravilha, irmão, quando nós chegamos, aleluia, Jesus, onde está uma pessoa necessitada, glória a Deus. Ontem eu cheguei onde estava uma senhora que havia caído, aleluia, e ela tinha caído e tinha se machucado muito, e ela estava muito com os ossos tudo doendo. E eu comecei a conversar com ela e disse para ela que Jesus era fiel para que ela ficasse, para que saísse aquelas dores do corpo dela, aquela dor nos ossos, e que ela, se ela me permitisse, eu poderia orar por ela, e Jesus poderia fazer um milagre, porque não é eu que faço milagre, irmão, é Jesus, amém? E ela disse sim, e ela não era crente, e ela não é crente, aleluia, ela serve a outros deuses, que não é o Deus de Israel, aleluia. Então, eu sabendo que ela não era crente, e ela sabendo que eu era crente, que eu sou crente, ela disse, irmão, eu aceito que tu ore por mim, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando eu acabei de orar, exatamente como fez Ananias com Paulo, quando eu acabei de orar, ela disse, olha, como que ela falou a palavra, esqueci agora. Ela agradeceu ao Senhor, agradeceu a mim, eu disse, agradeço ao Senhor, porque foi o Senhor que curou. Ela disse, olha, saiu um peso de cima de mim, saiu aquela dor que eu estava desesperada. Ah, ela falou, só gratidão, amém, só gratidão. E eu disse, agradeço o nosso Deus Todo-Poderoso. E ela ficou feliz, saiu dali e foi falar com as colegas de serviço dela, né, dizendo, estou muito bem. Ela tem uma coisa muito importante, uma coisa muito boa, ela tem um brilho, ela falando da minha pessoa. Eu disse, é Jesus em mim. Viu, irmão? Muito bom nós trabalhar para os outros. No Evangelho, né? Fazer a vontade do Senhor, pregar sem cobrar, louvar sem cobrar, adorar sem cobrar, porque toda recompensa, ela vem dos altos céus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Assim como Ele fez no passado, curou todos os enfermos, Ele pode curar cada um de vocês. Até o próximo, em nome do Senhor Jesus. Deixa lá teu like se você gostou e compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal.